Fala mundo, tudo certo? Eu sou Randall Bergamasco e seja muito bem-vindo ao canal Mundano. No vídeo de hoje voltaremos à nossa série 10 Fatos, essa série que vocês aí gostam tanto. E vamos falar hoje aí sobre uma língua que influencia muitas outras línguas no mundo e que vocês pedem direto nos comentários. Inclusive, gente, continue a pedir, tá? Que a gente sempre tá de olho aí, o que o pessoal mais pede a gente procura atender, tá? Então hoje falaremos 10 fatos sobre a língua grega. Essa importante língua do mundo, não tem tantos falantes nativos assim, mas ela é importantíssima no mundo, você vai entender por quê, tá? Então 10 fatos sobre a língua grega, mas antes, roda a vinheta. Então vamos lá, o primeiro fato, para a gente começar, a língua grega, que em grego eu vou deixar aqui escrito em grego e transliterado para o alfabeto latino. Ela soa mais ou menos como helênica, inclusive em grego, Grécia se escreve desse jeito e se fala helada, por isso temos essas palavras como helênico, por exemplo. Helênico vem de helada, que é Grécia em grego, mas continuando, e também é oficial no Chipre. Ela é falada por 13,2 milhões de pessoas em todo o mundo como língua nativa, só que só na Grécia tem 10,7 milhões de falantes. E esse dado do Ethnologue de 2012, ela tem várias fases e várias versões e ela abrange mais ou menos, ela tem registros, né, de mais ou menos aí 3.400 anos. É uma língua que ela já é registrada há muito tempo, mesmo que em outras versões. Ela foi a língua franca da Antiguidade Clássica, aí, entre os séculos 8 a.C. até o século 5, a língua franca é a língua de comunicação entre povos que não falam a mesma língua, como o inglês é hoje, por exemplo. Então, fazendo essa analogia, o grego ele foi o inglês da Antiguidade Clássica e é uma das línguas mais importantes do mundo ocidental. Agora você continua vendo o vídeo e você vai entender por que ela é tão importante. Segundo fato, o grego ele é escrito com um alfabeto próprio, é conhecido como alfabeto grego, e o seu desenvolvimento aconteceu ali por volta do século 4 a.C. Ela é uma evolução do alfabeto fenício, que é um sistema de escrita que revolucionou o modo de se registrar as coisas lá no passado, tá, gente? Só que diferente do fenício, o grego ele possuía vogais. O fenício não possuía vogais, o grego já possui essa evolução de indicar vogal. Antes do alfabeto grego, ele utilizou outras duas escritas, uma primeira conhecida como linear B, ela é usada para escrever o grego micênico, e outra era o silabário cipriota, que pelo nome cipriota era utilizado no Chipre. Nesse fato, ainda falando sobre a escrita grega inspirou outras escritas, ela foi inspirada no fenício, mas também inspirou o alfabeto latino que nós usamos aqui, inspirou também o alfabeto cirílico. Se você sabe um pouco de cirílico, você vai ver muita semelhança do grego com o cirílico, mais semelhança do que o grego com o latino, além do alfabeto copta. E o próprio nome alfabeto, tá? Ele faz justamente referência às duas primeiras letras do alfabeto grego, alfa, que equivale ao nosso A, e beta, que equivale ao nosso B, alfa, beta, alfabeto. E para você ter uma ideia da importância do grego nas línguas ocidentais, eu coloquei de exemplo aqui o inglês. Só no inglês, cerca de 50 mil palavras vêm do grego. Tá? Então, uma língua que ela influencia fortemente outras línguas, principalmente as línguas faladas na Europa. Quarto fato, na antiguidade, uma forma em especial do grego se popularizou inicialmente no Egito, trazido por Alexandre o Grande, depois do Oriente Médio e depois por toda a Europa, e essa forma do grego, tá? Essa variante do grego é conhecido como grego koiné. Koiné em grego, gente, significa comum, é isso. E depois, com o advento do Império Romano, ele também era uma língua franca no Império Romano, além do latim. O koiné, ele também é conhecido como alexandrino, por essa referência a Alexandre o Grande. Pratístico, grego bíblico ou grego do Novo Testamento. Por quê? Porque a Bíblia tem livros escritos em koiné, tá? Um pouquinho aí sobre o koiné. Mais um fato, como eu tenho repetido várias vezes nesse vídeo aqui, o grego ele influenciou muitas línguas no mundo. Eu trouxe um exemplo prático para vocês, eu não sei se eu vou conseguir reproduzir todas. Eu peguei, por exemplo, a palavra geografia, tá? Geografia, que em inglês é geography, geografia em espanhol, geografia em italiano, geografia
em francês, geografia ou algo parecido em albanês, com essa grafia aí em alfabeto cirílico, mas lê geografia, que é russo, geografia em alemão, ou seja, em muitos idiomas o termo ele parece, inclusive com em português, parece com esses termos geo, tá? No grego antigo significa terra, e grafia significa descrição ou escrita, ou seja, geografia é a descrição da terra. Por curiosidade, gente, em grego moderno, terra é o que você está vendo aí, que se lê algo em torno de gi, e escrita é grafi parece ainda, né? E geografia é dessa maneira, tá? Que você lê com som parecido com geografia. Aí você pode ver tamanha influência do grego em várias línguas no mundo. E aí, tá gostando do vídeo? Rapidinho, gente, desce aí, deixa um gostei aí embaixo, fala pro YouTube que esse vídeo deve ser recomendado para outras pessoas. E você chegou agora, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Vocês que assistem a gente faz um tempo já, ou você está chegando agora, a maneira mais eficaz de ajudar a gente é fazendo isso daí, tá? É dando gostei e se inscrever no canal. Faça isso de graça e você vai ajudar muito esse projeto, o Canal Mundano, a crescer. Já fez isso? Vamos continuar o vídeo. Bem, além do Novo Testamento, como eu disse anteriormente, vários livros ou textos importantes foram escritos em grego. Acho que os principais destaques aqui são a Ilíada e a Odisseia, que são famosos poemas épicos, e além dos textos fundamentais da filosofia clássica de Platão e Aristóteles. É uma língua bastante antiga, com uma versão bastante antiga, mas escrita também com versões antigas, que ela é conhecida. Por isso, boa parte da nossa história, ou da história europeia, ela foi inicialmente registrada em grego. E lembrando aí que muitas letras gregas, elas são utilizadas até hoje em cálculos matemáticos aí na física, como por exemplo o delta, o phi, o pi, o lambda, o sigma e várias outras mais. Se você é engenheiro ou matemático ou físico, você sabe o que eu estou falando. E se você não é, com certeza já viu isso na escola ou em outra situação. Agora, falando sobre as fases da língua grega, ela passou por várias, como eu falei, é bastante antigo. Vamos tentar resumir rapidinho aqui. Inicialmente surgiu o proto-grego, lá no 3º milênio antes de Cristo, para depois surgiu o grego micênico, entre 1600 e 1000 anos antes de Cristo, e posteriormente surgiu o que eles chamam de grego antigo, entre 1000 a.C. e 330 a.C., que deu lugar para o koiné, que a gente já falou um pouquinho mais sobre ele, entre 330 a.C. até 330 depois de Cristo. Depois surge o grego bizantino ou medieval, que é aí de 330 até 1453, e finalmente o grego moderno a partir de 1453. Só que o grego moderno padrão, o falado hoje, gente, que é oficial na Grécia e no Chipre, na Grécia ele é oficial desde 1976, ele é conhecido como grego demótico ou simplesmente como demótico. Ele tem vários dialetos regionais, um falante de um dialeto vai entender o outro. Bom, falando um pouquinho mais sobre o grego falado atualmente, ele foi instituído como oficial em 1976. Antes dele era utilizada uma outra língua, uma variante que era conhecida como Katarevusa, que em grego significa língua pura. Você está vendo escrito aí em grego, inclusive, que é uma forma aí quase artificial do grego, criada a partir do século XIX, que ele rejeitava a influência estrangeira, como bizantina, como turca, etc. Porém, gente, nas ruas, o grego que era de fato falado era esse grego conhecido como demótico. Demótico significa do povo, acho que isso explica bastante coisa, né? Em 76, eles oficializaram a variante que já era mais falada no país. Então essa é a atual variante padrão da Grécia, tá? A língua oficial da Grécia, que é conhecido como demótico do povo. Como eu já disse, o grego ele também influencia muito a língua portuguesa. Inclusive, gente, há muitos nomes de pessoas que vêm do grego. Eu separei alguns aqui, eu tenho certeza que tem pessoas que têm esses nomes aqui e vai estar vendo. Como, por exemplo, o nome masculino Dionísio, que era o nome do deus grego do vinho, ou Hélio. Hélio em grego significa sol, é simples assim. Felipe vem de Philos, que significa amigo, e Hippos, que significa cavalo,
Philos, Hippos, ou seja, o amigo dos cavalos. Alexandre, que foi popularizado aí por Alexandre o Grande, lembrando que na Macedônia, naquele tempo, se falava grego, tá, gente? Não se falava o atual macedônico, que é uma língua eslava, mas enfim. Alexandre significa protetor dos homens ou defensor da humanidade. Íris é a que leva a mensagem pela palavra ou simplesmente a mensageira. Sofia é sabedoria. Pamela é a junção aí de pan, que significa tudo, né, gente? E Meli, que significa mel, Pameli, Pamela, ou seja, é toda de mel ou toda doce, e aí vai, aqui são alguns exemplos, eu tenho certeza aí que outras pessoas que estão vendo esse vídeo têm nome grego, vai colocar aí nos comentários. E se você tem algum dos nomes que eu falei aqui, coloca também nos comentários, tá? E pra gente fechar, uma curiosidade, gente, é muito comum aqui no Brasil. Eu não sei se vocês em Portugal também usam essa expressão, eu acho que sim, eu não tenho certeza, mas no Brasil é muito comum quando a gente conversa com alguém e a gente não tá entendendo o que as pessoas tá falando, a gente sempre usa a frase, você tá falando grego pra mim. Com certeza essa versão ela vem do inglês, que inglês é a mesma coisa, só que dependendo do país isso pode se alterar. Por exemplo, em grego, que é o idioma que a gente carrega aqui no Brasil quando a gente não entende nada, né? Logicamente, é justamente para mostrar essa falta de inteligibilidade de um idioma para outro, né? Mas na Grécia, eles costumam usar uma expressão com o mesmo sentido, mas eles falam que você está falando chinês. E na Rússia também eles falam desse jeito, você está falando chinês. Em alemão é comum eles usarem a expressão você está falando espanhol, tá? Em italiano, você está falando turco. Em francês você está falando hebraico. É muito interessante, né? Dependendo aí do país, aqui em português é grego, mas em outros países eles vão usar também línguas que eles não conseguem entender, que não são inteligíveis para eles. Então, para vocês um pouquinho aí sobre a língua grega, essa língua importantíssima, não só em todo o Ocidente, mas em todo o mundo. E chega ao fim mais um vídeo do Mundano, eu gostaria muito de agradecer se você chegou até aqui. E a gente se vê na próxima semana em mais um vídeo do Mundano, quinta-feira às 11 horas da manhã. Um forte abraço a todos, gente. Muito obrigado, até mais. Tchau.